A qualidade da carne brasileira é consequência de muitos fatores. Você sabe, né? Desde a ração que o animal come até o modo que ele é abatido. Mas uma característica da nossa produção que garante toda a segurança da cadeia e mantém ela num padrão é a rastreabilidade. Você sabia que quando um frango é servido à mesa, pela embalagem dele já é possível descobrir até qual matriz ele nasceu? Vamos ver mais na reportagem. Repare nas cascas de ovos. Essas informações vão acompanhar os pintinhos durante todo o desenvolvimento deles, inclusive quando são abatidos e até que sejam consumidos. Isso é rastreabilidade, uma importante medida de segurança alimentar. Então, desde o recebimento dos ovos, que a gente recebe ele na sala de ovos, o ovo fica em temperatura controlada, a gente respeita um limite de estocagem de no máximo 6 dias, objetivando não ter perca na performance dos lotes e ter uma qualidade melhor do pintinho. Aí ele segue para um processo seguinte, que é o processo de incubação, que também é monitorado com temperatura, umidade e mantém ainda as identificações. Elas vão prosseguir até a etapa final, né? Então, depois das incubadoras, o ovo, onde ele fica por 19 dias, ele vai para o processo de vacinação em ovo, onde ele recebe as vacinas de proteção e segue para o nascedouro. No nascedouro ele permanece por mais 2 dias, também com temperatura controlada, ambiência dando maior conforto para o embrião, né? Até o processo que segue para o processo de sexagem e expedição final. A gente respeita, no caso do nosso incubatório, um padrão de caixa azul para o macho e branca para as fêmeas. Esse processo é feito tudo de separação, é todo manual, onde os nossos colaboradores fazem através da verificação na asinha deles, que tem um diferencial entre a fêmea e o macho. O processo de rastreabilidade continua durante o transporte para as granjas. Isso mesmo. A gente trabalha com toda essa rastreabilidade, porque quando encontrar qualquer dificuldade, a gente seja ágil na resolução do problema, né? Então esse é o objetivo de estar tudo rastreado para ter uma garantia que o nosso produto vai chegar na mesa do consumidor e qualquer falha que tenha a gente já corrige rapidamente o processo. E quando as aves chegam para os cuidados dos produtores, o rastreamento continua. Nosso processo da rastreabilidade se inicia na chegada do caminhão aqui na granja. Antes de entrar, ele assina um livro de visitante, né? Ali ele informa o nome, a hora que ele chegou, a placa do veículo, de onde ele está vindo. Após isso, o funcionário aqui da granja, ele pega o relatório de pintinho, que vem com todas as informações do lote, né? O lote de matriz, a idade, a composição. Esse relatório vem com umas vacinas que foi feita no incubatório. A partir da descarga desse pintinho na granja, o produtor passa todas as informações desse relatório para a FAO, que é a ficha de acompanhamento do lote. Essa ficha de acompanhamento do lote se torna a documentação do lote a partir desse momento. Se anota mortalidades diárias e consumo de águas diário, máxima e mínima de temperatura, umidade, quais produtos foram utilizados durante o lote. A gente também faz peso semanal do lote, a cada 7 dias a gente faz esse peso semanal e também a gente faz a visita semanal aqui no produtor para orientar questão de manejo, orientar todas as partes que compõem o lote. Então, nesse período, a gente faz o nosso checklist e faz as orientações técnicas que o produtor tem que seguir. Passando todo esse processo, a gente também acompanha as fases de rações. Nessa ficha é anotada todas as rações que chegam na granja, o tipo, a nota fiscal, o peso que chega aqui na granja. A partir desse momento, quando esse lote é criado, a gente pega essa FAO, confere todos os dados, se tudo está certo, e ali é gerado o boletim sanitário para abate desse lote. Esse boletim sanitário, ele contém as informações da nota fiscal de alojamento de pintinho, ele contém as informações do GTA do alojamento com quantidades e também todas as informações de rações que foram consumidas no lote. A partir desse momento, aonde se cria o abate desse lote. Para esse lote ser abatido, a partir do boletim sanitário tem o GTA, que é feito o GTA, e quando esse frango vai sair para o abate, essa ficha de acompanhamento do lote que nós iniciamos lá no primeiro dia, ela é enviada no primeiro caminhão até o abatedouro. Chegando lá, eles conferem todas as informações, tanto de mortalidade, ração e essas coisas, para liberar o abate.
Sem essa ficha de acompanhamento, nós não conseguimos abater o lote. Independente do tamanho da granja, todo lote é rastreado desde o momento do alojamento até a apanha para o abate. Aqui são 6 aviários com 180 mil frangos. Os documentos com os registros do lote ficam armazenados durante 5 anos. Quanto mais informações, melhor. Isso, a rastreabilidade pode ter segurança para a gente e principalmente para o consumidor final, né? Que vai comer esse alimento lá na frente lá, né? A rastreabilidade permite identificar qualquer desvio sanitário, de manejo ou de origem do lote. O processo é essencial para atender o maior potencial de qualidade do produto final e garantir segurança alimentar. Então, através do código do lote, né, do turno produzido, do dia, da data do abate, a gente consegue obter toda a procedência, né, até chegar na origem aí dos lotes, tanto nome do integrado, matrizes, incubatório de procedência e tudo mais. Isso facilita se por acaso for necessário identificar a origem de algum problema. Sim, facilita porque tendo tudo documentado, né, padronizado, nós conseguimos identificar possíveis desvios. Obrigado a Júlia Fabbri pela reportagem e a gente continua falando disso aqui no nosso estúdio para mostrar para você que isso é muito mais do que um capricho do nosso setor, viu? Tem leis sobre. Vamos conversar com a Carolina Reichert, que é engenheira de alimentos. Ela explica para a gente, então, a importância da rastreabilidade. Bom dia. Prazer. Obrigado por ter vindo. Vamos Obrigada. sentar? Fica à vontade. Carolina, como eu já citei aí, tem uma legislação, né, no Brasil que ela tem, então, diretrizes para que a gente faça essa rastreabilidade da maneira correta, dentro de um padrão. Sim, na verdade, o nosso Ministério da Agricultura, ele traz padrões num nível muito alto com relação à rastreabilidade, assim como o governo de outros países que a gente exporta os nossos produtos. Uhum. Então, como você falou, isso não é um capricho, né? Mas também não é só a legislação. Existe uma fiscalização. Existe uma fiscalização em cima disso, mas existe também um diferencial competitivo para a empresa que tem um bom processo de rastreabilidade. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, a gente tem uma dona de casa, né, uma família que está consumindo o nosso produto aqui no mercado interno, que a gente chama, né, os nossos consumidores do Brasil, mas a gente tem também consumidores no Japão, no Oriente Médio, na Europa. A gente aqui obedece também essas legislações de outros países. Na verdade, aqui, quando a gente está falando de um frango para o nosso mercado, não. A gente obedece às leis do Brasil. Certo. E quando a gente exporta, a gente obedece essas exigências de outros mercados. Então imagino que até o que acontece com o Oriente Médio, que tem a carne halal, né? Que tem todo um abate diferenciado, por exemplo. Exato. Então a gente obedece daqui a essas legislações e ainda tem um plus, que é obedecer a do Oriente Médio. Exato. Então, a nossa legislação ela é premissa para isso. E aí vem as exigências de mercado. Então, como você falou, uma parte do Oriente Médio, a gente precisa atender às exigências de um abate halal. Quando a gente fala de alguns outros mercados, a gente tem a questão de insumos, o que pode, o que não pode usar. A gente tem um segmento que vem crescendo cada vez mais, tanto dentro quanto fora do país, que são aqueles consumidores que eles querem ter a certeza que estão consumindo um frango, que ao longo da sua vida ele só consumiu ração vegetal. Então, quando a gente olha para a nossa cadeia, né, desde das avós, as matrizes, os nossos incubatórios, o frango de corte, todo o processo fabril que vem depois disso, todo o transporte, enfim, como que a gente consegue garantir para esse consumidor que ele está consumindo um frango que foi alimentado a sua vida inteira com uma ração 100% vegetal. Então, esse é um dos exemplos da importância da rastreabilidade. Certo. Então, não é só legislação, mas também é uma adequação, né, um atendimento à exigência dos clientes. Até uma tendência de mercado, a gente pode falar, com certeza, com hoje certeza. O consumidor quer saber a origem do que ele está comendo, né? Então, essa preocupação com a saúde mesmo. Exato, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem um consumidor que está cada vez mais urbanizado, mas a tendência de querer conhecer a origem do que ele consome é uma coisa que está crescendo a cada dia. Então, com certeza, uma empresa que tem um bom processo de rastreabilidade tem um diferencial competitivo muito interessante.
E por isso também que dentro da cadeia todas as pessoas elas são importantes, né? Como por exemplo o nosso grande público aqui, né, que é de integrados, o que você no seu dia a dia aí anota nos seus relatórios é muito importante, né? Com certeza. A gente começa lá desde o início, né? Então a gente tem hoje na empresa 100% das granjas de avós, elas são próprias. Então 100% das matrizes são próprias, tudo aquilo que vai para o incubatório, ele é rastreado num nível muito alto e chegando na granja, nas nossas granjas de frango de corte, a gente tem essa parceria com o nosso integrado, que realmente, assim, isso é fundamental, porque a gente fala, né, o coração da rastreabilidade é a ficha do lote. Ah, é mesmo? E a ficha do lote, quem preenche é o nosso integrado, então ali é importante ele trazer tudo aquilo que está acontecendo com aquele lote de frango, todos os insumos, qualquer tipo de polivitamínico, de medicamento que precisou prescrever para aquele lote, os parâmetros, né, de controle da granja, enfim, então tudo isso está ali nessa ficha do lote. Então isso para nós é o coração da rastreabilidade. Isso continua, né, Carolina? Inclusive, vou levantar aqui para a gente ver uma tela preparada, inclusive, por ela, para compartilhar aqui com a gente, porque começa lá desde quando existe um ovo, aí depois, como a gente está falando agora, tem outros processos, isso vira um lote lá com o granjeiro, e depois dali também esse processo continua, e ele é muito grande, viu, gente? Olha só, né? Quando aqui a gente está falando a fábrica, Carolina, é já o frigorífico. O frigorífico, né? Isso. E aí dele, olha só quanta coisa pode acontecer com esse produto, né? Tanto para mercado interno, aqui está o mapa do nosso Brasil, quanto para o mundo, né? E aí, todas essas etapas aqui, existem relatórios de rastreabilidade? Sim. Na verdade, a hora que o frango chega na plataforma, no nosso frigorífico, né, aquele lote de frango, ele vai se transformar num lote de produto. Um lote de produto ele pode ser composto por um ou mais integrados. E dali para frente, a gente segue todo esse processo com esse lote de produto. Então, todas as etapas dentro do frigorífico seguem, né, através desse lote de produto, depois o processo de expedição que acontece ainda dentro do frigorífico, e ali a gente tem várias saídas, né? Então a gente tem desde aquela venda direta que a gente chama, que é o caminhãozinho que vai lá e já abastece os nossos pontos de venda. O varejo, a gente, né? Exato. A gente tem lá em cima os nossos centros de distribuição. Então o produto saiu da fábrica, foi para um centro de distribuição e dali ele vai depois para os nossos... Às vezes para centros menores, atacados. Exato, às vezes para centros de terceiros, né, de redes de supermercado e depois para o ponto de venda. E quando a gente fala em mercado externo, a gente tem aqueles containers que já são carregados dentro da fábrica e temos também aquela possibilidade em que o produto vai para um armazém e depois ele vai para o container e aí ele vai para o porto. Que é quando, por exemplo, muda de estado e tal, né? Exato. Pode ir, sei lá, daqui para o sul, para um porto lá do Nordeste. Sim. Porque de lá que sai para um país, né? Exato. E aí o que é bem importante nesse processo, né? Então a gente vê ali o mundo e aí a gente consegue, por exemplo, uma pessoa que está consumindo um produto nosso hoje no Japão, a gente consegue retornar toda essa cadeia até chegar lá na região em que aquele frango foi criado. Então, é importante para os dois lados, né, nessa cadeia, né? Tanto lá para a ponta do consumidor, quanto lá também quando tem o começo de toda essa origem, né? Vamos continuar nosso papo aqui, então, com a Carolina Reicher, que é engenheira de alimentos. Vamos falar para o integrado, né? Sim. A importância que ele tem nesse dia a dia dele de respeitar a rastreabilidade. Sim, como eu falei, né, o coração da rastreabilidade é a ficha do lote. Então, o que é importante? Tudo aquilo que entra dentro de uma granja, desde o pintinho, a ração, qualquer possível medicamento, tudo isso é rastreável. A gente tem um controle de rastreabilidade disso. Então, uma coisa que é muito importante é nada deve ser ministrado no lote que não seja aquilo que foi fornecido pela empresa. Nem mesmo, Carolina, em uma emergência, né? Não. O que o integrado precisa fazer numa emergência? Entrar em contato com o nosso técnico. O nosso técnico vai lá, vai entender, né, qual é a situação, qual é essa emergência, e aí ele, então, vai poder
passar, né, ensinar, enfim, ou relatar para o nosso integrado o que ele precisa fazer e sempre, acaso precise ministrar algum medicamento, enfim, sempre o que foi fornecido pela gente para que a gente mantenha esse controle de rastreabilidade. Dentro da rastreabilidade não é só o lote que é rastreado, viu, gente? Tudo o que é usado no lote também é, né? Então, como você falou agora, uma vacina, a própria ração. Sim, as nossas rações, todo grão que entra ali, ele tem, né, essa rastreabilidade da origem. Toda análise, todo grão é feita uma análise físico-química, microbiológica, esses resultados também eles são mantidos, né? Tem até um software que gerencia isso dentro das nossas fábricas de rações e todo e qualquer insumo adicionado a essa ração também ele tem uma rastreabilidade bem detalhada, né? Qual é a data de produção, qual foi o fornecedor, o número de lote daquele insumo. Isso acaba protegendo o próprio integrado. Com certeza, com certeza. Né? Porque ele também não acaba... sei lá, quando ele fornece um produto que ele não sabe a origem, ele pode ter algum problema, algum prejuízo com o lote, e ele também vai saber de onde é que isso veio, né? E se ele só usa produtos da própria integradora, ele está seguro de que, não, olha, eu fiz o meu trabalho corretamente, né? E está anotado aqui. Sim, com certeza. Então, assim, além dessa questão, o registrar também na ficha do lote. Então, tudo que acontece com aquele lote é muito importante, porque a gente também usa a rastreabilidade quando acontece algum tipo de anomalia, né? Então, às vezes, assim, anomalias pequenas, chegou um lote de frango no frigorífico com desvio de peso um pouquinho maior do que aquilo que a gente tem como padrão. Como que a gente vai tentar entender o que aconteceu com isso? Vai ser através da rastreabilidade. Então, a rastreabilidade também nos ajuda muito a estar aperfeiçoando o nosso processo. Esse já é um avanço, né, da nossa produção aqui do Brasil, que faz, como eu falei lá no começo do programa, a gente garantir toda essa qualidade reconhecida pelo mundo. E tem mais, né? A gente está trabalhando para ainda modernizar, né? Tem outros passos aí. Então, como eu falei, né, assim, a exigência do nosso consumidor, ela é cada vez maior por conhecer a origem daquilo que ele está consumindo. E junto a isso, a gente tem toda essa questão de tecnologia, que tem nos ajudado muito. Então, eu não tenho dúvida aí que em pouquíssimo tempo, toda essa história que eu contei aqui de como a gente chega lá na origem do frango, a gente vai conseguir ter acesso num clique de celular. Então, esse assunto de rastreabilidade, ele vai ser cada vez mais exigido e cada vez mais a gente vai ter condições para dar essa transparência para o nosso consumidor através da tecnologia e, claro, né, lembrando, sempre mantendo todos os padrões que a gente tem ao longo da nossa cadeia. Isso é muito importante. É uma tendência realmente, né, de como o público em geral ele quer saber de onde vem, né, o produto. E isso cada vez mais, né, por questões até de saúde e tudo mais. Então, ou até às vezes, né, por ser justamente o público, né, ele está muito preocupado hoje com isso, né, com o que ele consome, né, e como realmente isso dá para ele uma segurança, né, e como para a marca isso é importante, né, essa tranquilidade dela conseguir, não é nem provar, né, mas mostrar com tranquilidade, né, de que, olha, o nosso produto, ele faz todo esse caminho, sim, atendendo ao que você quer, né? Sim, isso é bem legal no nosso processo de rastreabilidade. A gente consegue tanto né, chegar lá, começar lá no pintinho e entender aonde esse produto foi parar, como a gente consegue estar lá na... lado também. Exato. Eu chamei o intervalo, né? Vocês também, no caso, diríamos, num frigorífico, conseguem saber, né, o fim. Exato. Né, de um certo lote de produção do frigorífico. Sim. Então, a gente consegue isso do início para o fim e do fim para o começo. Né? Então, a gente consegue aquele produto que está na mesa do consumidor entender qual é a origem e aquele pintinho, né, que estava com a gente, para onde, né, onde esse produto foi parar. Então, isso é muito bacana e traz uma segurança muito grande para a gente, como empresa integradora, e também para o nosso consumidor, sem dúvida. Que legal quando se vê, né? Olha como o nosso produto está chegando longe, né? Sim, sim, é muito bacana. Que nem às vezes o integrado nem acaba se ligando disso, né? De que olha só onde é que o seu produto está indo parar, né? E está sendo degustado pelo mundo todo. Né? Isso é muito legal. Carolina, obrigado por ter vindo, pelas informações que você trouxe. Acho que a gente conseguiu demonstrar aí para o produtor como é importante o trabalho dele, né? Sim, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Venha mais vezes, então. Obrigada.